que quem leu aqui 1 Samuel? Tem muito princípio, tem ou não tem? O livro de 1 Samuel, ele é fantástico porque ele é cheio de detalhes. Ele tem um monte de coisa que você pode ler pela 10ª, 20ª vez, sempre tem uma coisa nova que você está aprendendo. Sempre tem uma dúvida que se você, mas eu já li, eu ainda não tinha visto isso. Que legal, né? Tem detalhes ali. Quando eu estava lendo essa semana e eu fui ver, esse cara, Samuel, ele dormia num lugar diferenciado. Tem um princípio bíblico ali onde Samuel dormia. E tudo tem um detalhe, tem uma coisa nova que chama a sua atenção, né? Quem sabe aquela história do pastor Davi disse: pai, eu passei 15 anos para descobrir uma coisa que eu estudava na Bíblia, e quando eu descobri eu fiquei muito feliz. Quem sabe? Sabe onde é que está? 1 Samuel. 1 Samuel, pastor Davi, estudando a palavra de Deus também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje a gente vai ver alguns detalhes, e na verdade são 4 lições do livro de Samuel, que tem muito mais do que isso. Tem muitas lições, mas 4 grandes lições do livro de Samuel para a gente, para a nossa igreja, para a minha vida e para a sua vida. E eu trouxe algumas coisas aqui para cima, né? Tem um guarda-chuva aqui, de bolinha. Tem uma estrela aqui, igual aquelas estrelas de xerife. Quem tem, me dá um chapéu aí, cadê me dá um chapéu desse preto aí, bonito, que tem essa estrela. Esse do campeão aqui. Aí, ó, fantástico. Olha aí, a estrelinha do xerife, né? É para representar também. Eu vou usar aqui na mensagem, tá? Teu chapéu. Obrigado. Tem um relógio. E tem um... O que é isso aqui? O que é isso aqui? Sabe não? Telescópio? Binóculo? Não, microscópio. Esse aqui, microscópio. É pequenininho, mas é um microscópio. Daqui era meu quando era curumim. Continua sendo meu, né? Porque a minha mãe guardou até hoje. Curumim, a minha mãe queria saber se eu queria ser cientista, ela me deu um microscópio. Né? Eu já vi um monte de coisa aí, se eu falar para vocês, só coisa estranha, tá? Então, para a gente entender um pouco, a gente vai falar do livro de 1 Samuel hoje, as 4 lições, tá? Para a gente contextualizar, no início ali, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Samuel, ele vai contar a história de Samuel, desde antes do nascimento dele. Está ali Ana, e Ana tem uma rival, que é a outra esposa de Eucana, que é qual o nome dela? Você sabe o nome dela? Penina. Ô, filha, né? A bicha é cri-cri. E a Ana tem um problema, ela não consegue gerar filhos, ela não consegue ter filhos, e isso angustiava muito ela. Né? E apesar do marido amar muito ela e demonstrar esse amor, e tem uma hora que ele fala bem assim: eu não sou melhor para ti do que 10 filhos, Ana. Ela disse: tu é muito bom, mas eu quero é menino. Eu quero é dor de cabeça. Né? Eu quero ter um filho. Por quê? Porque quando uma mulher não tinha filho naquela época, isso era considerada uma maldição. Né? Era uma doença terrível. E as outras pessoas olhavam para ela com desprezo. Não é só a rival dela, as outras pessoas também olhavam para ela com desprezo. E ali, naquele meio, tem um momento em que ela vai orar. E ela se derrama ali para Deus. E aí chega, né, o sacerdote gordão e diz bem assim: tá beba, vou já mandar essa beba embora. Para de beber. Não é isso. Eu estava chorando, me derramando para Deus. E o que ele fala para ela? Ele disse: sim, que Deus conceda o seu pedido. Ele nem sabia o que era. Que Deus conceda o seu pedido. E ela vai para casa, e um tempo depois ela fica grávida, né? A Bíblia diz que Deus abriu a madre dela e ela pôde gerar um filho. Só que naquela oração ela disse: Senhor, é o seguinte, se tu me der um filho eu te devolvo, é teu. Eu vou entregar, ele vai servir no templo e ele vai trabalhar todos os dias da vida dele para Deus. E ela tomou um voto para o filho dela. Ela fez dele um nazireu. Quem sabe o que é nazireu aí? Nazireu é uma pessoa consagrada a Deus desde o nascimento. Por exemplo, Sansão, né? O fortão do cabelão e que tinha a cabeça do tamanho de um feijão, né? Né, a musiquinha das crianças? Sansão era nazireu. Então, quando você pensa em Samuel, você pensa nele como? Eu penso num velho com a barba bem por aqui assim e um cabelão igual aqueles do Jet Li, de trança. Né? Quem já viu os filmes do Jet Li, que ele tem um cabelão trançado? Eu penso nele daquele jeito, olha.
De verdade. Por quê? Porque não podia passar navalha no cabelo, não podia passar navalha na barba, não podia tomar vinho, não podia tocar em nada morto, né? Não podia. E isso daí era uma vida difícil naquela época. E a mãe dele disse, não, tu vai ser nazireu. E ela teve pouquíssimo tempo para colocar na cabeça do seu filho os princípios de caráter que ele precisaria ter para ser o sacerdote que ele se tornou, para ser o juiz do povo de Israel como ele se tornou. Ela teve pouquíssimo tempo, mamãe, papai, ela teve pouquíssimo tempo para ensinar para ele o caráter que ele levou até o final da vida. E sabe o que me chama a atenção na vida de Samuel? Quando chega lá no final, que o povo pede um rei para ele, e ele fica chateado e vai com Deus e diz, ei Samuel, não é contigo não, é comigo, não fique chateado não. E aí Samuel vai lá para frente do povo e diz bem assim, se eu já fiz alguma coisa de errado aqui, fala agora. Se eu já tomei alguma coisa de alguém, fala agora que eu vou restituir. E o povo todinho unânime diz, não, nós não temos nada para te acusar, para falar mal de você. Que caráter que Ana colocou nesse menino. E sabe quanto tempo ela teve para fazer isso? Em média, né, de acordo com os estudos bíblicos, 3 anos. Porque qual era a promessa? Quando ela desmamasse o menino, ela ia levar para o sacerdote Eli, e ele ia ficar no templo, morando lá, vivendo lá. Uma vez por ano, eles levavam uma roupinha para o menino. Ó, tá aí essa roupa, não rasga, que é só essa o ano todinho, né? Eucana e Ana levavam lá para ele. Mas ela teve só 3 anos para fazer isso. E qual é o princípio que a gente tira daí? Anote aí. Anote aí. Quanto mais cedo se começa, melhor se treina a criança para os caminhos do Senhor. E por isso que eu escolhi o relógio. Porque quanto mais cedo se começa, melhor a criança vai ser treinada para os caminhos do Senhor. Esse princípio é fantástico. Sabe por quê, papai e mamãe? Porque Deus, ele lhe deu um filho pequeno. E sabe por que ele deu um filho pequeno? É para você ter força, ter pulso e ter a capacidade de ensinar ele. Se ele lhe desse um filho adulto respondão, já ficava mais difícil, não ficava não? Mas a responsabilidade de educar é sua, papai e mamãe, desde muito pequeno. Sabe qual é o erro da maioria das famílias, não da igreja, não digo, mas aí fora? Eles deixam para querer ensinar o menino depois que já está mais grandinho. E não é assim que acontece. Porque Ana, ela sabia, eu disse, eu vou ter pouco tempo, quando esse menino largar o peito aqui, eu vou entregar para lá. E ela passou esse tempo, até o menino terá 3 anos, ela passou esse tempo sem nem ir lá no templo. Quando ela foi lá, Eli, está aqui, ó. Lembra que eu estava chorando, tu me chamou de beba? Era esse menino que eu estava pedindo, Deus me concedeu e agora está aqui. A promessa é que ele vai servir a Deus aqui no templo por toda a vida dele. Só que ela já tinha passado o caráter para o menino. Sabe por quê? Porque até a ciência já comprovou que nos 3 primeiros anos de vida da criança é quando ela vai desenvolver o caráter. Qualquer coisa depois desse tempo se torna mais difícil de se desenvolver. Se torna mais difícil de você mudar. E é por isso que nessa igreja aqui, a gente prioriza o ensino da criança. Não é à toa, né, que o tio Rafa, a tia Jade, com aquela equipe gigante, está lá trabalhando para ensinar a verdade para o seu filho. Ali no infantil, eu tive a oportunidade de trabalhar com as crianças menorzinhas uma vez, 1 ano. Cara, que fantástico. E a gente vê a mudança assim, ó, às vezes de uma semana para outra. O menino que não conseguia entender, não conseguia ler, não memorizava o versículo, na outra semana chega, tá metralhando. O que aconteceu? Porque a criança, ela tem uma capacidade de crescer, de aprender muito grande. E quando entra a verdade da palavra de Deus no coração das crianças, para tirar, é muito difícil. Satanás vai ter que fazer muito esforço para desviar uma criança onde a palavra de Deus ela foi inculcada na cabeça dela. E Ana, ela fez isso com Samuel, tá bom? Ela teve só esses 3 anos. Tem uma estatística que diz que 94% dos cristãos no mundo inteiro, aceitaram Jesus antes dos 18 anos. No mundo inteiro. Você já imaginou o que é isso? E é por isso que a nossa igreja tem o infantil, tem o Nova Kids, tem o Teens, tem os jovens, porque ali até terá 18 anos,
a gente faz de tudo para que ele entenda o evangelho, para que ele saiba qual é a verdade, por que Jesus veio, que ele é o Filho de Deus, e tudo aquilo que faz a pessoa ter salvação. 94% dos cristãos no mundo, se você aceitou depois dos 18 anos, aí você está na minoria. E é por isso que a nossa igreja, às vezes, gasta dinheiro lá com kids, gasta dinheiro com infantil. Não vou nem falar de teens e jovens, que é muito dinheiro que gasta, né? É muito dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa investir onde o coração da pessoa ainda está disponível para aprender a verdade do evangelho. É nessa hora. Ah, Gabriel, mas tu, então, adulto e casado? Não, a gente gasta com todo mundo aqui. Mas o foco, a transformação, é quanto mais novo, melhor. Sabe por quê? Foi feito um outro estudo. De todas, aquela criança que vem com o pai, que vem com a mãe, que o pai traz, põe lá no kids, põe no infantil, põe na salinha de criança, que traz para os adolescentes, que vem para o culto, assiste, de todos os que vêm, quando interam 60 anos, pelo menos 63% dessas crianças ainda estão servindo a Deus numa igreja. Ainda estão trabalhando para Deus, estão sendo produtivos na obra. Ou seja, faz diferença, papai e mamãe, você trazer e dizer bem assim: ei, vamos lá assistir o culto. Não quero não, estou com sono. Quem tem um filho mole assim de manhã? Cara, eu vou ser sincero, eu sempre falo, quando chega nos adolescentes, parece que entra uma lombriga crônica. Eu falo, o pastor Nildo faz de tudo para tirar a lombriga dos teens. Mebendazol, Anitta, rebenta, porque parece que, e é a comida do mundo, não sustenta aquele menino, quer dormir muito e comer muito, virou bebê de novo. Não é assim, né? A verdade é que a gente precisa passar para eles, nesse início, qual é a responsabilidade, né? Teve uma liderada no ministério aí, que chegou comigo: poxa, Gabriel, é o seguinte, semana que vem vai ter um aniversário aí, e é de um amiguinho do meu filho. Aí eu disse: é mesmo? Que legal. Pois é, e vai ser assim um dia de festa, na piscina e tal. E aí? Não, é que semana que vem eu acho que a gente não vem para o ministério, eu vou levar ele nesse aniversário, né? Aniversário uma vez por ano, é amigo mesmo e tal, não sei o quê. Isso é mesmo? Tem algum problema? Eu digo: rapaz, não tem problema nenhum não. Não tem problema nenhum não. É quando ela pensou que ela ia virar de costas, eu digo: mas qual é a prioridade que tu quer ensinar? Que a festa é mais importante do que servir a Deus na obra? Aí ela, poxa, foi para o aniversário, veio para o ministério, voltou para o aniversário na outra semana. Deu certo, entendeu? E a criança fica aprendendo qual é a prioridade. Se nós queremos que os nossos filhos cheguem no teens, nos jovens, e deem atenção e queiram estar lá, a gente precisa ensinar para eles isso desde muito pequeno. Agora, quando tem um aniversário, você sai fora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje a minha mãe está inteirando 60 anos. A minha irmã me liguei, vai ter, vamos alugar uma casa, é piscina e tal. Meu pai já fez a feijoada. E aí, Gabriel, tu vai, vou, 1h da tarde eu estou lá. 2h da tarde eu saio, volto para cá. Não tem jeito. Mas por quê? Porque eu aprendi que a prioridade é servir a Deus. E que Ele já me permitiu viver com a minha mãe 60. Se Deus quiser, vai inteirar os 120, que é o limite de todo mundo, né? 120 anos com a minha velha. Ontem ela me ligou. Eu disse: eu vou pegar meu brinquedo, mãe, que está com a senhora. Tá bom, meu filho. Diga: a senhora vai para a igreja amanhã? Ah, eu acho que eu vou de noite. Eu disse: olha, você deixa de bandidagem. E se você não for de manhã, você não vai de noite. Acaba com essa conversa fiada. Ela: não, e tal, não sei o quê. Aí hoje eu cheguei com a minha tia: cadê minha mãe? Ela: não, teu pai ficou implicando com ela, a Shirley foi pegar ela cedo, levou ela para o negócio do aniversário. Eu digo: eita, tá vendo? Depois de velha, é igual criança, a gente não se governa. Tá? É o filho que manda na gente. Então, a sua assiduidade é um exemplo que você precisa passar para os seus filhos. Sabia que na igreja, não só aqui, em todas as NIBs, acontece um fenômeno. Durante todo o ano ali de fevereiro, março, até novembro, mais ou menos,
a assiduidade é muito grande, tanto de crianças quanto de adultos. Por quê? Porque tem o Top Kids. E aí os pais vêm, deixam a criança e assiste o culto e tal, e faz CENIB, beleza. Quando acaba o Kids, mano, tem gente que só volta quando começa de novo, no outro ano. E a assiduidade, você passa 3 meses fora, o que vai acontecer que você acha que Satanás vai fazer com a cabeça do seu filho em 3 meses? Ixi, dá para mudar muita coisa. E seu filho está vendo aquilo. Ah, só é importante quando tem escolinha, né? Quando tem kids, quando tem CENIB, só é importante nessa época. Depois disso, estamos de férias, a gente deixa de ser crente, só volta no outro ano. E não é assim que acontece. Isso é uma coisa da assiduidade. Você já parou para prestar atenção que final de ano na igreja cai um pouco a frequência dos irmãos? Por quê? Diminui as responsabilidades. Os professores, os líderes, eles estão envolvidos em Natal Encantado e tudo, e aí, às vezes não consegue acompanhar, não tem a chamada do CENIB, não tem a chamada de nada, e aí você acorda um dia de manhã e diz, ai meu Deus, eu acho que hoje eu não vou não. Eu acho que hoje eu estou com moleza, estou me sentindo mal. Não, meu irmão, levante, venha para cá que você vai se sentir bem. E você vai estar ensinando para o seu filho que é importante não faltar ao culto, que é importante não faltar o seu programa, o seu grupo de amizade. Pare com isso, tá bom? Hoje tem 2 coisas, eu não sei se você já ouviu falar, mas tem ficado conhecido. Quem já ouviu falar sobre TOD? Não é o negocinho todinho que a gente toma, não. TOD. TOD é uma coisa, é um transtorno em que a criança ela enxerga as coisas ou maiores do que são ou menores. Isso acontece e normalmente é transitório, é por algum tempo. Por exemplo, eu vejo esse microscópio pequeno, a criança vê desse tamanho. Eu não sei se é porque está cantando, meu Deus, é um Deus grandão, né? Mas ela vê de um tamanho diferente, ela vê muito grande ou ela vê muito pequeno. Isso é uma coisa, só que tem um outro problema, e esse daí é realmente um problema, que é o TOD com um D, né? Tem TOD com 2D, que é esse problema dessa distorção do tamanho das coisas que a criança tem, e normalmente com a idade passa, e TOD, TOD, transtorno opositivo desafiador. Sabe o que é isso? Já ouviram falar? Isso é aquele curumim que não pode ouvir não. Aquela criança que quando o pai diz não, quando a mãe diz não, ela faz um escândalo, escarcéu. Meu irmão, ele tentou fazer isso uma vez e meu pai queria jogar ele da escada lá do Amazonas Shopping embaixo. Aí minha mãe, não, me dá o menino. Salvou meu irmão. Que lá, a minha mãe falava bem assim, vem cá que agora a gente vai ter o beabá. Antes de sair de casa, eu não tenho dinheiro, tu não vem me pedir, tu não me envergonha na rua não. Senão em casa a gente vai conversar baixinho. E conversar baixinho normalmente era com cinturão já, então ninguém queria conversar baixinho com a mamãe. Entendeu? Então ela passava o beabá. Só que hoje em dia eles criaram um problema, não, é criança que tem esse transtorno e a gente não pode contrariar. Isso não existe. A Bíblia diz que a vara é pro lombo do menino tolo. Não tem que dispensar. Fazer igual, a minha mãe não lembra agora, né? Por que mãe esquece que bate? Eu não sei. A minha mãe eu apanhava todo dia. Eu merecia, mas eu apanhava todo dia. Ela diz, nunca aconteceu isso. Minha mãe, paciência muito pequena, trabalhava no 3º turno do distrito, imagina. Com sono. Eu aprendi muito cedo que eu tinha que fazer tudo em silêncio, porque se eu acordasse a minha mãe antes da hora, meu amigo, a chinela cantava, né? Aquela chinela teleguiada. Era desse jeito. E a minha mãe dizia não, e era não, e acabou-se. Então você precisa ensinar para o seu filho. Não é não. E não fica batendo o pé. Mais cedo eu estava falando com a dona Suzana, seu Arei, ele falava, rapaz, depois que eu dizia não, podia ir com ela, ela dizia, o que teu pai disse? Não. Então é não. Não é não. E acabou-se. E pode espernear, chorar. Quando eu começava a chorar à toa, minha mãe dizia, vem cá que tu vai chorar com gosto agora. E
Toma, menino santo. A maioria das peixes que eu peguei é porque eu era arengueiro, eu brigava muito com meu irmão, então apanhava nós dois sempre. Até o dia que o papai bateu em nós dois, aí acabou a arenga. Porque quando o pai bate é um pouco mais sério. É um pouco mais sério. Ainda me fez ir amarrado na taberna. Vai comprar lá um negócio na taberna, lá vai eu amarrado com meu irmão. Para vocês verem como eu era quietinho, tá? A gente precisa entender que também no livro de Samuel a gente tem um mau exemplo de pai. Qual é o maior mau exemplo de pai que tem? O sacerdote Eli. Eli, com o tempo, ele foi envelhecendo, foi ficando acomodado e ficou gordão, né? Aí ficou mole. Tem uma hora que Eli confronta os filhos. Na história todinha ele diz: rapaz, isso não é bom o que vocês fazem. Mas não tomou a atitude de dizer: não, tu não vai, tá afastado, tá de disciplina. Não, vem cá, vamos conversar baixinho que tu é grande, mas eu ainda consigo te dar uma zeipada. Não, ele foi conivente com o erro dos filhos. E sabe qual foi a consequência disso? Sabe qual foi a consequência? A consequência disso é que morreu os 2 filhos novos e o pai ainda morreu gordo, caindo de uma cadeira. Às vezes eu olho para aquilo ali e eu digo: é Deus. Não tem como não dizer que é Deus, que não é Deus, porque já pensou você morrer caindo da cadeira de embalo? Porque levaram a Arca da Aliança. Pô, aí quebrou o pescoço. Muito gordo. Isso é a consequência, tanto para o filho quanto para o pai, que é negligente na criação do seu filho. E, como eu falei, é muito pouco tempo. Já seu filho vira adolescente e aí ele não quer mais ouvir você. Ele acha importante os coleguinhas. Se você já não tiver transmitido a verdade para ele, aí você vai ter que orar muito. Mas orar muito. E pedir a Deus que Deus coloque amigos que prestem ao redor do seu filho. Porque se fosse os amigos que eu tinha, que não prestava. Mas Deus foi misericordioso comigo na adolescência, graças a Deus, tá? Ensine os seus filhos a amar a igreja. A nossa igreja é uma igreja pró-família. O símbolo da nossa igreja é uma família. E a gente tem que ser pró-criança. Quer um exemplo? A criança chega com você e: tio, tia, hoje é meu aniversário. Meu irmão, não perca a oportunidade, faça uma festa. Eu disse: mas eu nem conheço esse menino. Claro que conhece, ele é teu irmão em Cristo. Ele só é mais novo. Ele é da tua família também. E quando é o aniversário, chega: feliz aniversário, e chama logo mais 2, canta parabéns. Vem cá, tu já merendou? A criança sempre vai dizer que não. Sempre. Toda a vida. Aí você pega ela, leva ela: ei, tio Pedro, dá uma Coca-Cola uma vez por ano no aniversário, tá bom. Antigamente era mirinda, né? Agora, Coca-Cola. Uma Coca-Cola de presente para a criança. Pague um bolo, né, uma empada ali, sensacional. Faça com que essa criança ame estar aqui na igreja. É essencial que essa criança se sinta bem, esse adolescente se sinta bem aqui. Outra coisa, vê a criança com adesivo, com alguma coisa que identifique que ele é top kids, ou na semana que apresenta os tops aqui, meu amigo, não dispense a oportunidade de dizer bem assim: cara, que fantástico que você foi top. Porque é isso que a gente tem que incentivar. Aquela criança que se dedica, que cumpre as tarefas, que é obediente. É essa criança que a gente quer que seja o espelho para as outras. Então ela tem que amar isso aqui. Sabia que há um tempo atrás tinha um jovem que eu conhecia a realidade dele. A casa dele era tipo assim, a filial do inferno. Briga o tempo todo, droga o tempo todo, confusão o tempo todo. E ele ficava por aqui pela igreja, inventava as coisas para fazer. Chegava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde e já estava por aí. O que vai ter? Não, tem ministério, 7h30. Caramba! Né? Se eu não conhecesse a realidade, eu ia dizer bem assim: vai para tua casa. Mas eu já sabia que quando tinha essas ondas, eu sentava para falar com ele, briga em casa, confusão. E ele se sentia bem de estar aqui. Isso salvou ele de muitos problemas, de muitas coisas. E é assim que as nossas crianças têm que se sentir seguras, os adolescentes têm que se sentir à vontade de estar aqui. Isso que às vezes eles ficam perturbando no meu WhatsApp agora, né? Que eu inventei um negócio de um basquete. E aí, tem basquete hoje? E aí, tem basquete hoje? Basquete é dia de sexta. Aí começou Palavra Fest, foco no Palavra Fest, dia de sexta é ensaio, acabou o basquete. Eles já estavam enfesados.
E aí vai ter basquete, eu digo, olha, quarta-feira eu vou estar por aí, mas não vou demorar muito, eu levo a bola, deixo você, fica brincando, aí fica brincando ali. Ainda tentei ajeitar o parafuso da tabela com eles, não, vamos ajeitar primeiro, tem que cuidar das coisas. Não adiantou de nada. Primeira bola que eles acertaram, voou os 2 parafusos para o outro lado de novo. Gente, a gente tem que fazer desse ambiente um ambiente fantástico. Mas vamos para a segunda coisa, senão não vai dar tempo. Tá? Segundo ensinamento que a gente tira de 1 Samuel. Esse aqui é com guarda-chuva. Nós precisamos entender. Abre esse guarda-chuva aqui, eu nem testei. Aí, ó. Aí. Que o guarda-chuva, ele funciona para quê? Quando está chovendo, o que ele faz com a gente? Ele protege, não é isso? A chuva, antes de bater na gente, ela vai bater aqui. É uma proteção para a nossa vida. O que molha é o solar dos pés, né? Chega com a canela toda encharcada, mas o resto está protegido, está seco, a garganta ali, está tudo bacana. E assim é quando a gente tem uma vida de obediência. Agora para os filhos, kids, teens, jovens, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você abre mão do guarda-chuva, da obediência que seu pai exige de você, você está abrindo mão da proteção que ele tem sobre a sua vida. E a palavra de Deus vai dizer, acompanha comigo aí em 1 Samuel 15, 22 e 23. 1 Samuel 15, 22 e 23. A palavra de Deus vai dizer que a obediência, ela pode formar uma proteção fantástica na nossa vida. Olha como está escrito. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Para contextualizar para você, Samuel, ele tinha levantado Saul como rei, né? Deus mandou e ele levantou Saul como rei. E naquele momento, tinha 2 lideranças em Israel. O rei era o líder do exército, era o líder da nação, mas espiritualmente a liderança era de Samuel. Então tinha coisas que o rei não podia fazer, quem podia fazer era o sacerdote, como é até hoje para o povo judeu, tá? O sacerdote, ele tem uma importância muito grande. Então o que acontece? Samuel disse: olha, a gente vai para a guerra, eu vou voltar em 7 dias, daqui a pouco, quando eu voltar, antes de ir para a guerra, a gente vai fazer uma oração, né, fazer um holocausto para Deus, e aí a gente vai para a guerra e Deus vai dar a vitória para a gente. Só que Samuel atrasou um pouquinho, né? E aí Saul ficou agoniado, porque os soldados dele estavam fugindo e já estavam dizendo para ele: rapaz, tem uma galera filisteia ali, e se eles descerem para cá, morreu todo mundo. E já tinha soldado frouxo se escondendo nas brechas das rochas. E Saul ficou apavorado, foi lá e disse: traz o bicho aqui para mim. Matou o bicho e queimou. Quando ele está terminando de fazer aquilo, chega Samuel: Saul, o que tu fez, Saul? E mais na frente, Saul dá outra vacilada. Deus disse bem assim: esse aqui é o povo amalequita. Eles atrapalharam o meu povo. Eu disse para Moisés pedir há 150 anos atrás para passar no meio desse povo. E ao invés deles deixarem, eles atacaram o meu povo. E eu não esqueci disso. Passou 150 anos, mas eu ainda não esqueci. Agora vocês vão lá e acaba com tudo. Acaba com bicho, acaba com gente, acaba com tudo. Não vai sobrar nada, taca fogo. Porque eles foram perversos com o povo de Deus, quando ainda era um povo menor, um povo que ainda não sabia guerrear. E aí Saul vai, só que na volta ele pegou o melhor do boi, o melhor do gado. Ele disse: não, vou fazer uma parada agora. Vou botar os boi, o gado. Ainda trouxe o rei, fazendo onda. Bora, eu sou o cara e tal. Aí Samuel diz: ei, acabou para ti. Acabou, porque o que Deus mandou tu fazer foi aniquilar esse povo. Não era para trazer nada para cá, não. E aí ele pega o rei: vem cá, me dá a espada. Pega o rei, destroça o rei lá, não é assim que está escrito? Estraçalha o rei lá e cumpre o que Deus mandou fazer.
entendeu? E diz, ó, agora Deus vai escolher um homem segundo o coração dele. E teu reino vai ser destituído. Tá? E é essa passagem que a gente leu. A obediência, ela funciona como uma proteção para a nossa vida. E foi dessa proteção que Saul abriu mão. Quando ele diz que é como o pecado de feitiçaria, é mais ou menos assim, o macumbeiro, o feiticeiro, quem mexe com feitiçaria. Quando ele resolve mexer com isso, ele lida diretamente com demônios. Diretamente. Ele não tem proteção. Então, o que acontece? Os demônios vão atacar diretamente ele. Posso dizer para vocês, por experiência própria, era assim que acontecia. Quando a minha avó era macumbeira, desse jeito. E ela ainda dizia bem assim, rapaz, o capeta está vindo ali na esquina. É desse jeito, sem proteção nenhuma. Quando a gente começa a entender, não, eu preciso ser obediente, é como se Deus botasse uma proteção na nossa vida. Agora, para a criança e para o adolescente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é desobediente, você abre mão da proteção do seu pai, que os demônios tinham que passar primeiro pelo seu pai e pela sua mãe, e eles vão atacar diretamente você. Normalmente, quando a gente vê aqueles meninos, ai, tô vendo coisa, não sei o que, é vulto, é não sei o que, são crianças desobedientes. Deixa eu dizer uma coisa para você, criança, adolescente, não abra mão. A Bíblia diz que é agradável que você obedeça os seus pais em tudo. Em tudo. Mas, Gabriel, papai não é nem crente. Se ele não mandar você roubar, mentir ou fazer alguma coisa que é contra o que Deus mandou, obedeça. Nós aqui, como liderança, não temos autoridade maior do que seu pai. Obedeça o seu pai. Porque eu não quero que você abra mão da sua proteção espiritual e seja atacado diretamente pelos demônios. Igual o macumbeiro. Não é assim que funciona. Tá? Então, obedeça. Saul, ele falhou, não cumpriu a palavra de Deus, e Samuel foi lá e já deu a sentença. Tá? Lá em Efésios 6, 1, diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Longa vida sobre a terra. Para você viver bem, viver muito, você tem que obedecer. Agora, papai e mamãe, presta atenção. Obediência também depende de você. É você que tem que ensinar seu filho a obedecer. Sabe por quê? Porque se você ensina seu filho a ser obediente, se você ensina seu filho a ser submisso, tem uma hierarquia na sua casa. É o papai, a mamãe, aí o irmão mais velho, aí é o do meio, aí é o mais novinho. Se tem hierarquia e ele é submisso e ele é obediente, sabe o que acontece? Fica muito mais fácil para ele entender a salvação de Jesus. Porque lá nas bem-aventuranças, a primeira coisa que Deus fala é sobre humildade. E Ele quer que a pessoa se submeta à vontade dEle. E se seu filho não aprendeu isso em casa, isso vai ser muito difícil na rua. Eu tenho problema com jovens, até hoje, porque os pais não ensinaram obediência. Lá no Nova Jovem, 18, 19, 20, 21 anos, com dificuldade de submissão e obediência. Porque os pais não conseguiram passar esses princípios enquanto eles eram pequenos, enquanto era mais fácil, agora é mais difícil. E aí eles vão se submeter de acordo com a palavra. Vai aprender, mas é difícil. Tá? Então, sua primeira missão, a maior de todas, até a criança inteirar 3 anos, é obediência. Seu sim tem que valer como lei. Seu não tem que valer como lei. Se disser para espere e senta aí, é para sentar. Agora você diz, fica aí, não quero ver você correndo. Quando te vira de costas, o menino já estava... Tem que ensinar, né? A vara da correção é para quem? Para o lombo do tolo, tá bom? Vamos correr um pouquinho, já deu meu tempo, né? Não, acho melhor parar por aqui. Continua? Beleza, tá bom. Me liberaram mais 5 minutos. Deus, Ele vê o interior do homem. Não é isso que a gente aprende? Então, o microscópio.
Sabia que se você pegar uma gota daquela água, quem já tomou água de cacimba aí? Água de cacimba, tinha uma cacimba no terreno da minha avó. Aí uma vez a gente pegou, esse daqui aumenta até 600 vezes o tamanho das coisas aqui. 600 vezes, esse maiorzinho aqui. Aí bota uma gota de água de cacimba aqui, sabe o que acontece? Que a gente vê? Um monte de ameba assim, ó. Um monte de ameba. Mas você olha, aquela água é tão limpinha, parece até azulada, né? Meio esbranquiçada como é que dá o nome? Da argila. Cara, pô, é muito limpa essa daí, é da cacimba, toma aí e corre. Porque é cheio de ameba. Deus, Ele enxerga a ameba na gente, a olho nu. A gente não consegue ver se o irmão está amebento, se ele só levantou na hora que fez a leitura e não fez a leitura. Mas Deus, Ele vê. Deus, Ele enxerga a intenção do coração. E é como o nosso pastor falou uma vez. Deus, você teve o desejo, você às vezes não tem nem a condição para fazer aquilo, mas você teve o desejo, inclinou seu coração para fazer, Deus já viu, já contou para você. Sabia? E lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele vai providenciar, vai dar na sua mão essa semente para você abençoar a vida do outro. Porque Ele sabe a inclinação do seu coração. Ele diz bem assim: Deus dá pão a quem tem fome e a semente ao semeador, aquele que semeia. Então, se você tem a inclinação de ajudar o seu irmão, de semear na vida do seu irmão, adivinha? Vai vir a condição para você fazer isso. Deus, ele age tanto no querer quanto no realizar. Quando Ele vê que você quer fazer, Ele vai usar você. Pode ter certeza absoluta disso, tá bom? Deus, Ele olha o interior. 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o... Esse contexto dessa passagem é o seguinte: Deus já tinha detonado, não vai ser mais Saul, eu escolhi um novo rei, que é de acordo com a minha vontade. Sabe? E aí ele disse: vai lá na casa de Jessé, que tem um filho de Jessé que eu quero ungir como rei. Tá bom, chegou lá, veio o primeiro, Abinadab, o bonitão, né? Aí Samuel, ele escolheu Saul, que era o maior homem do povo de Israel. Bonitão também é esse aí. Aí vem essa passagem: ei, eu o rejeitei, não é esse que eu quero. E vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto, vem o sétimo. E aí, Jessé, acabou teus filhos? Não é nenhum desses aí não, Deus não quer nenhum desses aí não. Rapaz, tem um outro aí, um miudinho, a raspa do tacho, né? Parece que sai faltando alguma coisa nos mais novos. Quem é mais novo aí? Sai meio jitinho, meio, né, guinzo. E ele é muito feinho, ele está cuidando, e ele tem o cabelo vermelho. E na cultura judaica, o ruivo, ele é considerado feio, né? Você, ai, que ruivo bonito, não. Ele é considerado feio, estranho, exótico, né? E aí Jessé estava meio com vergonha, dizendo: traz esse daí que ninguém vai comer. E aí ele unge Davi, naquele momento, porque era aquele que estava com o coração preparado para servir a Deus verdadeiramente, como rei, tá? Então, Deus, Ele viu lá naquele menino guenzo, remelento, feio. Olha aí, tem salvação para você que se acha feio aí, né? Deus, Ele viu o potencial de um rei, porque Ele olha dentro, né? Lá no fundo. Gente, o importante para Deus é o que está no nosso interior. É como o pastor Nildo falou aqui na hora de: senta, é melhor você agradar a Deus do que tentar agradar os homens. Fica mal com a gente, mas não fica mal com Deus. Nós não vamos te julgar. Eu vou ser sincero, eu resmunguei lá de cima. Eu disse: eu acho que eu vou, porque se eu não ganhar esse bombom... É sério. Mas a gente quer que você seja sincero primeiro com Deus. Isso é o mais importante, tá? E ele ensina, principalmente aqui, que a gente, ser humano, a gente gosta de olhar o exterior, né? Até na hora de nós procurarmos amigos, a gente não quer ser amigo do feinho.
Às vezes a gente é porque o feio é muito legal. Né? A gente que é feio, a gente tem que ser legal, né? A gente tem que ser simpático e tudo. Mas a gente escolhe olhando o físico, a aparência. Por isso que o pastor bate, é importante, você tem que se cuidar e tudo. Mas os jovens, na hora de escolher um namoro, uma menina, um menino, o que você olha? O homem olha a parte de trás, a parte da frente, a lataria, a silhueta. O homem olha tudo isso, aí depois chega, sabe o que é? Eu me interessei em você porque você é muito serva. Olha, mentiroso, sem vergonha. Chega com a feinha e diz que escolheu ela porque ela é serva. É sério. E aí se dá mal lá na frente, porque escolheu errado, não escolheu pelo caráter. Tudo aquilo que o pai e a mãe se esforçam para colocar lá no início, ele não enxergou, ele enxergou o físico. E tem muita gente escangalhada. As mulheres também, né? As mulheres não, eu escolho pelo caráter, né? O cara ter, né? O cara ter dinheiro, o cara ter carro. Não, então quando é muito bonito assim, que é para dizer para as amigas, né? Olha aí, ó. Não é qualquer um não, peguei o bonitão aqui, o desejado das nações, né? E escolhe errado. Você tem que focar o caráter, você tem que ver se ele é bondoso, você tem que ver se ele é submisso à mãe dele, o pai dele, né, mulher? Porque vai ser mais fácil você mandar lá na frente. Não, vai mandar não. Tá? Você tem que ver se ele é servo, mesmo se ele está aqui. Não vem no dia que é para aparecer aqui no palco, não. Vem no dia que é para carregar banco, vem no dia que é para servir no estacionamento. Aí você olha. Porque são essas coisas que vão ser importantes quando você tiver com a pia quebrada, né? Se ele vai para o mutirão de capinar o quintal lá do pastor Nildo. Eu ia para o mutirão de capinar o quintal do pastor Nildo, mas pergunta se eu capino o meu. Mas eu estava lá porque eu sabia que aquela ia estar de olho. Eu limpei muito aquele quintal, olha. Uma escola para mim limpar o quintal do pastor Nildo, de verdade. Enfim, eu não ajudava muito não, deitava um mato, aí vinha o Herbert, arrochava. Gente, a gente precisa entender que o exterior, isso daí passa, e para Deus isso não é o mais importante. Deus, ele olha e ele vê assim e diz, ixi, esse corpo aí já está podre. Vou dar um corpo novo para essa pessoa, mas como é que está aqui por dentro? Eu acho fantástico uma mensagem que o pastor Leandro uma vez deu lá na NIB. Se você caçar no YouTube ainda deve ter. Sepulcros caiados. Tem até a ver com o nome dele, né? Sepulcros caiados. Cara, sensacional. Que olha por fora é lindo, é um jardim é bonito. Quando abre é só coisa podre, fedorenta lá dentro. Que a gente não seja dessa forma, porque Deus ele está sabendo. E por último, para finalizar, isso aqui é a estrela do xerife, né? Sabe o que significa essa estrela? Ainda tem lugares nos Estados Unidos, é muito comum nos Estados Unidos ainda, que tem xerife. Ele é que manda na cidade. Isso aqui representa a autoridade dele. A autoridade. E a gente vai falar sobre as nossas autoridades. Vou virar aqui. As nossas autoridades. Tá? Deus quer que você respeite as autoridades. E não é fácil para a gente aqui que é crente falar sobre isso não, tá? Não é nada fácil para a gente aqui que é crente falar sobre isso. Sabe por quê? Porque a gente tem prefeito, governador, presidente, que nem sempre a gente concorda com tudo que ele faz. Não concordo. Sabe, tem coisa que eu olho assim, eu digo, Senhor, disciplina, autoridade, ore pelos seus líderes, mas dá vontade de dizer bem assim, miserável. E deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia vai dizer que você tem que respeitar, porque foi Deus que colocou. Não importa, não foi roubo, foi roubalheira. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus estabeleceu a autoridade. Ainda mais nessa última eleição que foi dividido ali, né? 1%, menos de 1% de diferença. Então, a gente fica assim, esse governador não vai longe. Esse prefeito não vai longe. Meu Deus, o que esse prefeito está fazendo agora, multando todo mundo, guinchando o carro? Né? O pastor ficou bravo que o governador mandou guinchar o carro dele.
Estão querendo dinheiro, mas tem que respeitar a autoridade. Sabe por quê? Porque o exemplo maior que eu vejo disso é de Davi. Davi, ele tinha um líder perverso. Saul, depois que ouviu essa história que ele tinha perdido o reino, ele ficou perturbado. A Bíblia diz que Deus mandava um espírito para perturbar a vida dele. E ele ficou muito perverso. Ele passou grande parte do seu reinado tomando decisões absurdas. Ele ia matar o filho porque provou o mel. Os outros capitães que não deixaram. Ele passou grande parte do seu reinado perseguindo o melhor capitão que ele tinha, que foi Davi. Ele foi lá mexer com o macumbeiro para falar com Samuel depois de morto. Ele fez muita decisão errada. Sabe por quê? Porque ele não entendia autoridade. E, por outro lado, Davi, que estava sendo perseguido por anos e anos, respeitava as autoridades. Por 2 vezes, Deus, deu a oportunidade para provar o coração de Davi. Ele podia ter detonado Saul ali. Imagina, o cara que te persegue, que quer te matar, que está te fazendo viver em deserto, viver em caverna, passar necessidade, botando a vida dos teus familiares em risco, e tu tem a oportunidade de acabar com tudo aquilo, e tu diz, que Deus me livre de tocar no ungido dele. Se for da vontade de Deus, esse homem ele vai morrer de doença, esse homem ele vai morrer na batalha, mas eu não vou tocar nisso. E a passagem que fala isso para a gente, está lá no capítulo 26 de Samuel. Lá no capítulo 26, a partir do verso 9, diz assim: Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo me matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com a água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. E então Davi apanhou a lança, o jarro, foi embora. E depois ele disse: olha, eu tive mais uma chance de te matar, e eu não fiz isso, porque eu não quero o mal do meu rei. Respeitando a autoridade. Agora, me diga uma coisa, você está respeitando a autoridade? E muitas vezes a autoridade dentro de casa é o papai e a mamãe. Fora de casa a gente tem os líderes governamentais. A gente tem dentro da igreja os líderes de ministério. Tem ministério aqui que eu sou liderado, e eu tenho que respeitar a autoridade do líder. Porque naquele momento ele é o líder. Quando você entra ali no estacionamento e o irmão chega e vem, encosta ali. Naquele momento ele está liderando você e você tem que respeitar a autoridade dele. Não, porque não sei o quê, porque eu já sou. Se tu já é e está pensando desse jeito, vai ser por pouco tempo. Vai ser por muito pouco tempo. Meu amigo, vá lá, faça tudo certinho, seja um exemplo em todos os lugares. Respeite a sua autoridade. Tem coisa que eu não gosto, mas a Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus líderes, pelo meu presidente, pelo meu governador, pelo meu prefeito. Olha o que está escrito em Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aquele é específico e eu não gosto disso agora, porque eu tenho que respeitar, mas está escrito aqui, não importa o que eu gosto, tá? Pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, já estão fazendo estudo. Quando o governo era pró-igreja, parece que a igreja estava preguiçosa, sabe por quê? Porque nesse início de mandato do outro governo, que é contra a igreja, tem mais gente se convertendo, a igreja parece que está mais na rua, parou um pouco de fazer política e está fazendo o que é para fazer, que é apresentar o reino de Deus para as pessoas. Essa é a prioridade da igreja. E às vezes Deus permite, porque Ele sabe que isso vai acontecer. Não, meu povo está acomodado, tão tranquilão, estão achando que vieram para essa vida a passeio, e não foi. Todo mundo tem um propósito, e todo mundo aqui tem que falar de Jesus para os outros. E quando a gente vê as coisas imprensando, foi sempre assim com o cristianismo. Quando a gente vê as coisas imprensando, é que a gente trabalha mais. Sabe quem escreveu isso aqui? Paulo. Sabe onde é que ele estava? Em Roma. Sabe qual era o imperador de Roma? O César de Roma naquela época? O pior que já existiu na história para os cristãos. Foi Nero. Ele perseguiu o povo, pegava os crentes e fazia de tocha durante a noite para iluminar a cidade.
tacava fogo durante a noite. Não, olha o crente aí iluminando, vai servir menos para iluminar Roma. Ele tacou fogo na cidade e disse, a culpa é dos crentes, vamos perseguir os crentes. E foi o imperador que mandou matar Paulo. E ele disse, respeitem as autoridades governamentais. Imagina essa situação. Respeitem. Então não tem, se você acha que seu governador é ruim, seu prefeito é ruim, seu presidente é ruim, Paulo tinha um pior. E ele mandou respeitar. E a palavra de Deus diz que isso daí é Deus falando com a gente. Nós precisamos respeitar. E esses 4 princípios de você ter pouco tempo para cuidar do seu filho e educar, de você, filho, ser obediente, ficar embaixo da proteção, de você saber que Deus ele olha o seu interior e ele sabe o que tem aí dentro, e é aí dentro que tem que ter a mudança, e de você respeitar as suas autoridades, é que vão fazer com que essa igreja cresça cada vez mais. Porque se esses princípios forem vividos por nós, e eu falo por nós porque também é difícil para mim, nós vamos nos dar bem em tudo que a gente for fazer. Vamos orar?